Ora, vamos então tentar recomeçar aqui a nossa sessão. Mais uma vez, bem-vindos ao webinário de Tricalc, do projeto com Tricalc 11.0, é o tema do webinário de hoje. Vamos apresentar o Tricalc como uma solução completa para os seus projetos, para os projetos de estabilidade, e vamos, desde a parte de modelação até à parte de preparação folhas finais de projeto, mostrar como se desenvolve um projeto integrado dentro do software Tricalc. Teremos uma parte inicial que irá incidir sobre aquilo que são as características que tornam o Tricalc uma solução completa, como nós temos aqui anunciado no nosso webinário, e as vantagens que essa forma de trabalho do Tricalc tem para o projetista no dia-a-dia. Ora, o Tricalc é um software que foi desenvolvido pela Artec, sempre partindo de um pressuposto, que era, se temos uma estrutura para calcular, devemos ter um único modelo para o cálculo dessa estrutura e, portanto, todas as tipologias estruturais, todos os materiais que são necessários modelar nessa estrutura, que vai ser o nosso projeto, devem ser englobados numa matriz única de rigidez, onde esses elementos interagem entre si. Temos assim a garantia de que temos um projeto integrado, onde todas as tipologias, todos os elementos estruturais estão colocados e que a interação entre eles é tida em consideração pelo software na fase de cálculo e também na fase de análise e de obtenção de resultados. Hoje em dia, Tricalc é um software que tem imensas tipologias estruturais dentro das suas possibilidades de modelação. Vão desde a simples modelação através de barras, de pórticos bidimensionais ou tridimensionais, até soluções completas que passam por alvenarias estruturais, por paredes de contenção periférica, destacas prancha, de paredes moldadas, consolas curtas, vários tipos de lajes pré-fabricadas, as lajes de placas alveolares, bigotas pré-esforçadas, lajes de chapa perfilada, inclusive ultimamente com o lançamento do módulo 21, as secções compostas com o dimensionamento composto da secção de betão mais a secção de aço e os conectores de corda. E, portanto, acaba por Tricalc ser o software que engloba num único cálculo o maior número de tipologias estruturais. Nós, se formos falar assim por alto, temos cerca de 32 tipologias estruturais já dentro do Tricalc. 21 em módulos, mas depois há certos módulos que têm várias tipologias estruturais lá dentro. Por exemplo, as placas de ancoragem estão dentro daquilo que é os perfis metálicos, as consolas curtas estão dentro daquilo que é o dimensionamento de barras de betão, os perfis de inércia variável estão também dentro daquilo que é o módulo 3 de estruturas metálicas e, portanto, o número de tipologias é superior ao número de módulos de que dispõe atualmente o Tricalc. Módulos é apenas um conceito comercial para vender o software com limitações ao nível das funções que se podem utilizar, mas com preços, com custos mais adequados às necessidades de cada empresa e de cada projetista, porque na realidade o que nós vamos ter é sempre um único software que tem o mesmo ambiente de trabalho e que modela as suas estruturas numa única matriz de rigidez de forma totalmente integrada. Depois, a capacidade de modelação estrutural do Tricalc, hoje em dia, evoluiu já para uma situação de modelação por elementos finitos e por elementos barra. Os elementos barra servirão para pilares, vigas, diagonais, para a modelação desse tipo de elementos, e depois temos os elementos finitos para tudo o que é elementos laminares, ou seja, as lajes que trabalham em duas direções, lajes maciças, lajes fungiformes aligeradas, lajes de fundação e também para as paredes resistentes, placas de ancoragem, etc. Portanto, há um conjunto de tipologias que hoje em dia são modeladas por elementos finitos e que até há uns anos atrás, cerca de 2, 3 anos atrás, eram modeladas por elementos grandes. Hoje em dia utiliza-se elementos finitos com malhas geradas automaticamente pelo Tricalc, portanto o utilizador não tem que se preocupar com essa situação, e essas malhas são adaptativas, ou seja, adaptam-se à particularidade das estruturas, fazendo uma discretização mais fina em certas localizações, como por exemplo a cabeça dos pilares. É uma situação onde a discretização é mais refinada automaticamente pelo programa. A modelação de elementos finitos é uma modelação à base de elementos finitos quadrangulares, embora possa, para acerto de malha, ter alguns elementos finitos triangulares nessa mesma malha. A nível de ações, nós temos mais de 27 tipos de ações possíveis de introduzir dentro do programa Tricalc
e, portanto, cobrimos tudo o que são as ações mais comuns em projetos de estruturas. Temos desde as cargas permanentes, as sobrecargas, e aí temos 4 tipos de sobrecargas para identificar de forma particular algumas situações que queiramos e também para fazer alternância de sobrecargas. Temos 10 hipóteses de ações móveis que permitem simular o movimento, as posições de cargas móveis, portanto nunca são combinadas conjuntamente. Temos as ações de temperatura, temos as ações acidentais, temos as ações de neve, portanto todas essas situações estão previstas já, disponíveis já no Tricalc. Inclusive a ação de temperatura é possível de ser estudada dentro do software Tricalc e, portanto, nós podemos dentro do Tricalc modelar estruturas sem juntas de dilatação, porque temos a capacidade de aplicar temperatura em lajes, em paredes resistentes, em barras e, portanto, fazer o estudo de temperatura do edifício. A nível de cálculo de esforços, o cálculo de esforços é totalmente integrado, portanto, aquilo que se modela é aquilo que se vai calcular dentro do programa Tricalc. É um cálculo tridimensional com 6 graus de liberdade, embora se possa reduzir estes graus de liberdade ao nível das lajes para 3 graus de liberdade para se considerar a indeformabilidade das lajes no seu plano. E é uma análise que pode ser realizada em primeira ordem ou em segunda ordem. Em primeira ordem, portanto, realizar-se-á o cálculo normal de esforços, determinar-se-á os deslocamentos para cada combinação de ações e far-se-á depois o dimensionamento em função desses resultados. Numa análise de segunda ordem, nós temos um cálculo muito mais extenso e muito mais exato. Ou seja, existe um cálculo de primeira ordem, tal e qual como referido anteriormente, em que é determinado os esforços para cada combinação e, portanto, as respectivas deformadas e o dimensionamento para cada combinação de ações, envolvendo a combinação das ações. E depois vamos, a partir de cada uma dessas situações de deformada, voltar a carregar a estrutura e fazer um cálculo de segunda ordem para verificar como é a variação dos deslocamentos ao nível da estrutura. E vamos verificar nó a nó qual foi o deslocamento, a rotação desses nós, comparar com o critério de convergência que se estabelece para o cálculo de segunda ordem e, se esse critério de convergência foi ultrapassado, voltaremos a carregar na nova deformada a estrutura e continuaremos assim até a estrutura estabilizar. É um esforço de cálculo muito maior, mas permite-nos, principalmente no caso das estruturas metálicas, fazer uma comprovação por nós fixos a nível de comprovação de encurvadura e com isso conseguir as estruturas mais económicas e mais esbeltas, uma vez que as exigências depois de comprovação de encurvadura não são tão grandes, porque os regulamentos têm em conta exatamente a precisão da análise de segunda ordem que foi realizada e permitem fazer uma análise à encurvadura muito menos exigente. Tricalc dispõe também de gráficos e diagramas de esforços que podem ser requeridos em qualquer perspectiva. Nós temos a possibilidade gráfica, vocês já conhecem pelo menos os nossos vídeos e quem é o nosso utilizador conhece a forma de funcionamento do programa. Nós temos uma grande capacidade de visualização gráfica do modelo estrutural. Nós podemos selecionar qualquer plano vertical, inclinado, horizontal, podemos selecionar vários conjuntos de planos em simultâneo, ver como é que os planos interagem entre si, os elementos que estão na fronteira desses planos, como é que são afetados pelas situações de cada um deles. E essa possibilidade gráfica de visualização da estrutura estende-se aos gráficos de esforços, aos diagramas de esforço, aos gráficos de isovalores, aos gráficos de deformadas da estrutura e, portanto, com isso nós transmitimos ao projetista um conjunto de ferramentas que permitem, de uma forma muito interativa, ter garantias de compreender perfeitamente o funcionamento da sua estrutura. É possível compreender através da visualização dos gráficos, procurando as perspectivas que mais se adequem, pedindo os gráficos que mais se adequem também em qualquer momento, perceber como é que a estrutura está a funcionar em termos globais e em termos particulares. E, portanto, essa é uma mais-valia enorme porque dá segurança ao projetista daquilo que modelou, dá segurança ao projeto porque, efetivamente, nós controlamos muito mais facilmente o programa e dá-nos também uma ferramenta essencial para um engenheiro que quer exatamente perceber como é que está a sua estrutura a trabalhar. Acrescentar, não está aqui neste quadrado de gráficos e diagramas, mas acrescentar que desde há uns tempos nós temos estado a trabalhar com as etiquetas emergentes,
que vieram agilizar muito a análise do comportamento das estruturas, uma vez que hoje em dia é possível pura e simplesmente pousar o rato em cima de um nó e saber instantaneamente o deslocamento desse nó, e pousar o rato em cima de uma barra e saber instantaneamente os esforços que estão nessa barra, sem ter que recorrer a listagens, comparar a listagem com o número da barra, terminar a linha onde estão os esforços, etc. Portanto, hoje em dia é totalmente interativa a visualização desses gráficos e diagramas. Nós vamos ver isso durante a demonstração. Esta é só uma introdução àquilo que vamos fazer durante a tarde de hoje. Portanto, eu vou mostrar exatamente como é que funciona essa análise depois, através de gráficos, diagramas e com as etiquetas emergentes. Depois entramos naquilo que diferencia o Tricalc de muitos outros softwares que estão disponíveis, uns gratuitos, outros comercializados, que é a parte de dimensionamento e pormenorização de armaduras. Ou seja, há muito software que chega à parte de cálculo de esforços e para, ou faz o cálculo de esforços e dá umas áreas de aço e não faz o detalhamento de armadura, nem as comprovações inerentes a tudo o que se requeira uma pormenorização da armadura, e depois todo o trabalho de dimensionamento, de número de varões, de posicionamento de varões, de detalhamento de varões, é feito recorrendo a folhas de cálculo ou a outros softwares e a desenhadores para se ter o projeto final. Ora, no Tricalc nós temos já toda essa parte desenvolvida e é algo, como eu disse, distingue o Tricalc de um programa de cálculo de esforços, que é a possibilidade de realizar todo o dimensionamento e a pormenorização de armaduras. E, de acordo com os regulamentos de cada um dos países onde estamos presentes, o programa vai fazer o dimensionamento tendo em conta não só as necessidades resistentes exigidas a nível regulamentar, mas também as disposições construtivas, uma vez que vai ter que fazer o detalhamento das armaduras, portanto ele vai ter em consideração as disposições construtivas que são indicadas em cada um desses regulamentos e, inclusive, por exemplo, no caso do sismo, as disposições construtivas relacionadas com o tipo de ductilidade que se quer adotar para a estrutura e, portanto, ter essas situações todas em consideração. Vai-se também realizar todas as comprovações que são exigidas pelo regulamento e, portanto, verificações de torção, torção associada ao transverso, punçoamento, etc. São verificações que são feitas automaticamente pelo programa e que isso nos dá também mais segurança e mais garantia de que o nosso projeto está efetivamente dentro daquilo que é as exigências regulamentares. Inclusive também o programa recorre a muitas das indicações do regulamento para aplicar aos nossos modelos estruturais. Por exemplo, o Eurocódigo 2 vem colocar a situação de que quando um pilar, quando não há inversão do gráfico de momentos à altura de um pilar, o pilar deve ter uma secção mínima de 1/10 da sua altura, o que implicará, por exemplo, para 3 metros de altura entre pisos, um pilar de 30 por 30 no mínimo. E, portanto, até esse tipo de exigências geométricas, digamos, dos regulamentos, também essas situações são tidas em conta no dimensionamento da estrutura e, portanto, mais uma garantia de estarmos a cumprir com aquilo que é o regulamento. Depois, o programa faz também toda a pormenorização da armadura dos elementos que são incluídos no nosso modelo estrutural. E, portanto, nós vamos ter a possibilidade de visualizar os desenhos em 2D, do quadro de pilares, dos pórticos, das vigas em pórticos, das plantas das lajes, com as suas respectivas armaduras. Vamos ter a possibilidade de ver as armaduras das consolas curtas, os quadros de sapatas simples, os quadros de sapatas conjuntas, os quadros maciços de encabeçamento e das estacas. Enfim, todas essas pormenorizações vão estar disponíveis no programa e essas pormenorizações, umas agradarão mais, outras agradarão menos a cada um dos projetistas, cada um tem a sua forma de apresentação, mas também elas têm muitas funcionalidades de pormenorização que permitem adotar um tipo de representação o mais adequada possível àquilo que é o nosso tipo de trabalho. Evidentemente que não é 100% à prova digamos, de agradar a todos em termos de saídas, mas penso que a maior parte dos desenhos hoje em dia que saem do Tricalc estão praticamente quase preparados para o detalhamento final, principalmente nos elementos principais. Depois temos também a possibilidade, na pormenorização de armaduras, de ter acesso a toda a informação de peritagem, ou toda a informação de comprovação e dimensionamento
das armaduras que foi realizada pelo programa. Garante-se assim a maior transparência para o projetista final, garante-se assim também transparência ao nível das listagens que se queiram apresentar conjuntamente com o software, de modo a que não haja aqui nada de estranho para quem está a fazer o projeto, nada escondido, portanto, toda a informação disponibilizada. Essa peritagem, além de ter a justificação de todos os cálculos que foram realizados para o dimensionamento, permite também retocar as armaduras, ou seja, nós fazermos a modificação das armaduras e peritar se essas modificações são ou não são válidas para cada um dos casos. Há certos elementos, no entanto, que é possível retocar as armaduras, mas ainda não tem a verificação incluída. Mas, por exemplo, no caso das armaduras das vigas, dos quatro pilares, dos pilares, que são as verificações mais habituais, essa situação já existe. Finalmente, as listagens e relatórios, que são a informação detalhada do projeto e, portanto, vamos aqui também abrir o relatório de sismo, o relatório de sapatas e fundações, o relatório das barras, para vocês terem uma ideia do nível de informação que é incluída nesses relatórios. As listagens são as listagens que existiam anteriormente no programa, continuam, estamos aos poucos e poucos a convertê-las nos relatórios e poderemos também ver uma ou outra listagem a título de exemplo. Já agora, referir também que a memória descritiva e justificativa do programa é possível de se construir dentro do software Tricalc e vincular depois listagens e relatórios e imagens do nosso projeto a essa memória descritiva e justificativa. E, portanto, sempre que haja uma alteração de projeto, a informação que consta da memória descritiva e justificativa, as listagens, isso são atualizadas e, portanto, mantém-se a coerência entre o modelo e a memória descritiva para ser impressa no final. Também o mesmo sucede, evidentemente, com as pormenorizações de armaduras. Se houver alterações ao nível do projeto, as folhas de composição, as folhas onde nós já tenhamos organizado os nossos desenhos, folhas de projeto que o Tricalc permite criar com legendas, com esquadrias, com margens de encadernação e que têm lá a pormenorização de armaduras, se houver alterações nos projetos, essas armaduras irão ser atualizadas, não se perde a composição que está já realizada. Ora bem, nós durante o dia de hoje vamos utilizar um pouco esta estrutura para mostrar aquilo que estive a falar agora neste primeiro slide. É uma estrutura que já tem algumas tipologias aqui misturadas para vos mostrar alguma variedade de tipologias. Temos aqui paredes de contenção periférica feita com estacas prancha e com paredes moldadas na parte posterior, que não se vê aqui neste modelo. Tem paredes resistentes descartizadas por elementos finitos. Temos ali um núcleo rígido com um I em paredes resistentes e depois temos outras duas paredes resistentes para travamento das rotações do piso e uma delas com aberturas para mostrar que existe a possibilidade de fazer aberturas de portas de elevadores, de janelas, daquilo que se queira, nas paredes resistentes. E temos, portanto, a visualização, primeiro, de um modelo estrutural como ele é definido no Tricalc, no modelo analítico, modelo arame. Depois temos a visualização já com modo sólido, ou seja, a barra que tem uma secção atribuída vai ter uma representação sólida equivalente e essa segunda imagem que aqui está representa exatamente essa representação sólida da barra. E temos também aqui um gráfico de isovalores, ou seja, um gráfico de deslocamentos relativo ao comportamento dos deslocamentos neste piso da estrutura. Temos aqui depois também uma visualização renderizada, ou seja, sólida, de um modo de vibração da nossa análise sísmica do edifício e onde é possível ver que foi realizada, que é outra particularidade que o Tricalc tem, a análise sísmica com a componente vertical do sismo tida em consideração e, portanto, vê-se aqui claramente nestas consolas, que são consolas com dimensões ainda bastante significativas, a deformada, claro que está exagerado, mas vê-se aqui a deformada vertical desses elementos. Também, ao nível das paredes, consegue ver a deformada relativamente ao sismo na altura em que foi tirado este fotograma. E depois, toda esta informação, toda esta análise, modelação, análise sísmica de esforço, etc., vai dar origem não só às armaduras, ao dimensionamento de armaduras dos pórticos, como aqui estão mostrados, mas de todos os elementos estruturais e esses desenhos agrupados em folhas. E, portanto, é toda esta forma de trabalho contínua e integrada que nós
a designamos como solução completa para o projeto de estruturas. Não é um programa de cálculo de esforços, não é um programa só para sabermos os esforços ou as áreas de aço numa estrutura, é para ir desde a parte de modelação da estrutura até à parte final de preparação de folhas para o nosso projeto de estabilidade. Mas aqui, mais ou menos explicado aquilo que foi dito no slide anterior, antecipei-me um pouco aqui na minha palestra, mas temos aqui então o nosso modelo estrutural, várias fases do modelo estrutural aqui retiradas, a parte da definição da geometria, a parte da análise de deformadas e inclusive da análise sísmica, e depois a informação já dos dimensionamentos, aqui um quadro de pilares com a armadura na vertical e tudo, se quisermos, aqui representado, a armadura de um pórtico, toda essa informação aqui demonstrada dentro do programa Trical. Ora bem, creio que salta à vista de qualquer um que este método de trabalho, para já, é inclusive hoje em dia que se fala tanto em BIM, é a filosofia escolhida para os modelos BIM. Ou seja, um modelo único, totalmente integrado, onde a informação está lá toda integrada e que nós podemos trocar com outros colegas, com outros projetos, com outros colegas de outras especialidades, etc. E essa é efetivamente a filosofia que nós temos. É um modelo único, cá está o nosso modelo único, que tem toda a informação do projeto de estabilidade lá dentro, ok? Inclusive a informação da armadura em 3D, que é outra particularidade que nós temos. As armaduras das chapatas, das vigas de equilíbrio, das vigas e dos pilares já estão modeladas em 3D dentro da própria maquete digital do Trical, e vamos avançar para a modelação também das armaduras dos outros elementos estruturais. E nós temos dentro do programa Trical a possibilidade de exportar isto para o formato IFC, seja ele 2.3 ou 4.0, a versão mais recente, e passar esta informação, este modelo único, para um Archicad, um Revit, portanto para os programas de arquitetura BIM, ou então para um colega da AVAC para poder fazer aqui também o seu projeto e ver se há colisões com alguma parte da estrutura. Portanto, podemos trocar informação porque o BIM, o formato IFC, é um formato aberto e, portanto, desde que o nosso software faça o modelo como deve ser em formato BIM e IFC, nós podemos depois trocar essa informação com os colegas. Também é possível, e vamos ver isso agora no arranque do exemplo prático, importar desses programas a estrutura em formato IFC e importar aquilo que são os IFC columns, os IFC beams, os IFC slabs, os IFC roofs, os IFC walls, portanto os IFC common, enfim, são possíveis introduzir, importar todos esses elementos para dentro do modelo do Trical. Ora bem, posto isto, vamos passar a trabalhar com o programa Trical, conhecer um pouco o programa Trical. Nós temos uma audiência mista, portanto eu vou, para alguns o que eu vou aqui fazer e falar será se calhar já muito básico, já trabalham com o programa, e portanto peço-vos desculpa por isso, mas terem atenção que também temos aqui pessoas que estão a ver o Trical pela primeira vez ao vivo e portanto vou ter que fazer o workflow de princípio a fim para que todos acompanhem, e depois entrarei, principalmente após a parte do cálculo de esforços, entrarei em temas mais específicos de regulamentações, de comprovações de armaduras, de comprovações de perfis metálicos e, portanto, aí será já uma análise um bocadinho mais detalhada, possivelmente não tão interessante para quem está a ver pela primeira vez, mas mais interessante, se calhar, para os nossos clientes. Ora bem, esta é a tal estrutura que nós temos ali nos slides, está aqui modelada. Eu não a vou utilizar até ao cálculo de esforços. Portanto, eu vou modelar uma estrutura parecida com esta, não quer dizer que seja igual a esta, mas será um processo semelhante a estes, para vocês verem como podemos, no Trical, fazer a importação e a modelação de estruturas de várias formas no Trical, até termos a geometria correta, as ações introduzidas e estarmos prontos para realizar o cálculo de esforços. Depois, para não perdermos tempo aqui com o cálculo de esforços, que demoraria sempre 15 minutos, 20 minutos possivelmente,
com a análise sísmica, eu irei abrir esta estrutura e trabalharemos sobre esta estrutura na análise dos resultados e na preparação dos desenhos de cada um dos elementos estruturais e também da composição de folhas. Então, assim sendo, nós vamos aqui abrir uma nova estrutura. Okay? Vou trabalhar em milímetros. Os centímetros só se mantêm aqui para compatibilização com projetos realizados anteriormente com o Tricalc. Portanto, hoje em dia trabalhar-se-á sempre em milímetros. E vou criar o exemplo webinário Tricalc. Ok? E vai ser então o ponto de partida para o nosso trabalho. Ora bem, como formas de definição de estruturas dentro do programa Tricalc, nós podemos ter várias formas de definir a estrutura. Podemos começar por importar elementos para dentro do Tricalc, elementos externos. Esses elementos externos podem ser fecheiros de texto, hoje em dia já ninguém usa, portanto eu nem sequer vou aqui apresentar essa situação. Podem ser DXFs 3D, ou seja, se eu for um bom operador de AutoCAD, eu posso pegar num DXF 3D e importá-lo para dentro do programa Tricalc. O que é que o Tricalc vai fazer? Vai ler todas as linhas desse fecheiro DXF 3D e convertê-las em barras, vai ler todos os nós desse fecheiro, ou todos os pontos desse fecheiro DXF 3D e convertê-los em nós aqui do nosso modelo estrutural. Portanto, alguém que seja um bom operador de AutoCAD pode, numa primeira fase, começar a modelar as estruturas em DXF 3D no AutoCAD e depois trazer para aqui já o esqueleto da estrutura, tudo que é vigas, pilares, etc., já modelados e, portanto, fazer esse trabalho no AutoCAD. E depois temos a importação também de modelos BIM através do formato IFC. É outra das possibilidades de trabalho de importação de estruturas aqui para dentro do Tricalc. Temos também uma outra forma de trabalhar que é a importação de DWGs, ou seja, aqui não estamos a importar estruturas, estamos a importar desenhos onde nós vamos definir a nossa estrutura. É outra forma de trabalhar dentro do programa Tricalc. E finalmente temos aqui na parte da geometria os assistentes para gerar naves industriais e para gerar redes geométricas que me permitem lançar, em caso de estruturas regulares, ou mesmo que sejam estruturas irregulares, depois podemos ir deformando a estrutura consoante necessitemos, mas permite-nos gerar uma malha tridimensional logo para começarmos a fazer o nosso edifício. Vou rapidamente mostrar como seria possível utilizar estes vários sistemas. Ora bem, a nível de importação de DXF 3D seria procurar o nosso fecheiro DXF 3D, onde tivéssemos colocado. Eu vou aqui buscar projetos DXF 3D, vou aqui buscar um pórtico DXF 3D que foi feito em AutoCAD em que uma unidade era 1 cm e, portanto, vou pedir para abrir, indicar exatamente ao programa que no AutoCAD uma unidade correspondia a 1 cm, pedir para translacionar aqui para a origem do Tricalc e indicar que sim. E agora vou indicar que quero colocá-lo na origem, portanto em 000 ponto de origem. Poderia-se meter ponto e vírgula ao espaço aqui para indicar esta coordenada. Eu utilizei o espaço, é mais fácil. E então faço aceitar e reparem que já me aparecem aqui barras e nós, barras com numeração azul, os nós com numeração a vermelho, resultantes da importação do DXF 3D. E o programa até me pergunta se eu quero verificar a geometria. Eu não vou verificar porque não temos pré-dimensionamentos atribuídos, não temos apoios e, portanto, esses erros, aliás, até vou fazer isso, esses erros vão aparecer evidentemente aqui. Cá está, pilares sem apoios exteriores, as condições de apoio da estrutura são insuficientes porque não temos apoios definidos, barras sem pré-dimensionar, ok? E, portanto, o programa alertava para todas essas situações e eu até poderia saber onde é que estavam essas situações. Portanto, eu poderia, linha a linha, erro a erro, ver quais os erros que eu tinha na minha estrutura. No caso de querer, então, depois corrigir este DXF 3D para ficar com algo mais regular, poderia atribuir apoios. Tenho aqui a possibilidade de definir os tipos de apoio que eu quiser. Vou definir um apoio encastrado aqui só para os nós da fundação da estrutura. Ele vai colocar um triângulo impedindo o deslocamento e um retângulo impedindo a rotação em cada um desses nós. Depois poderia ter a possibilidade de rapidamente introduzir ações na estrutura, por exemplo, ações em barras, ações contínuas de, vamos aqui colocar 15 kN, carga permanente e atuar na vertical para baixo. E, portanto, vou colocar aqui essas cargas ao longo destes vários pisos que aqui estão. Okay? E tinha, inclusive, dentro do Tricalc,
funções que me permitem fazer um pré-dimensionamento na parte de secções, um pré-dimensionamento automático da estrutura. Este pré-dimensionamento automático não tem em consideração as ações sísmicas, porque as ações sísmicas para serem aplicadas já necessitam do pré-dimensionamento feito, portanto não é possível tê-las antes. E, portanto, este pré-dimensionamento funciona muito bem em zonas sísmicas C, D ou que não haja sismo. Em zonas A e B, a situação normalmente já haverá alguns elementos que no pré-dimensionamento irá ser insuficiente e que teremos depois reforçar a posteriori. E, portanto, a partir de um DXF 3D, eu rapidamente parti para uma situação em que, eu vou aqui pedir para visualizar o meu modelo analítico também, tenho já aqui pré-dimensionamento feito, as barras aqui pré-dimensionadas, poderia introduzir sapatas, ok? E poderia também introduzir vigas de equilíbrio, mas se quiserem ver agora uma situação, eu posso já pedir para renumerar e verificar a estrutura. E, portanto, reparem que a geometria estava correta e foi importada a partir de um DXF 3D. Okay? Portanto, este é um método de importação bastante expedito. No entanto, não traz informações nem de secções, nem de apoios, nem de cargas e, portanto, esse trabalho depois faremos aqui como eu demonstrei. Outra possibilidade de importação de estruturas vem ou foi proporcionada com os modelos BIM. E os modelos BIM já permitem a importação de objetos, ou seja, já estamos a importar pilares com dimensões, já estamos a importar outro tipo de informação. Vamos aqui abrir também um projeto, um modelo BIM. Eu vou pedir aqui o edifício exemplo BIM 2017. E agora, relativamente à importação de fecheiros BIM, eu vou aqui abrir um bocadinho mais esta janela e reparem, eu tenho aqui o mesmo projeto BIM dividido em várias fases. Tenho completo com as armaduras do tricalque e com toda a arquitetura, 195 megas. Tenho tricalque com as armaduras todas dos elementos estruturais, de pilares, vigas, sapatas e vigas de equilíbrio, 9 megas. Tenho só a parte estrutural do edifício, ainda no Archicad ou no Revit, 323 KB. Ok? Isto serve só para quê? Para dizer que nós não necessitamos de importar o edifício todo. Nós pedimos ao software, ao Revit ou ao Archicad, que quando exporte o IFC para vir para o tricalque, nos exporte só os elementos estruturais, as lajes, os pilares, as vigas, as paredes, etc. Não é preciso vir caixilharias, chão, janelas, as aberturas sim, agora as janelas, as portas, as pessoas, os carros, a vegetação, nada disso precisa de vir. Ok? Portanto, se nós formos aqui, vamos aqui tentar mostrar melhor aquilo que eu quero dizer. Se nós pedirmos aqui para visualizar num visualizador gratuito que existe na internet, existem vários, este é o BIM Vision, se nós pedirmos aqui para visualizar o tal edifício que nós vamos importar para dentro do tricalque, feito no Archicad e já com as armaduras do tricalque, os tais 195 megas que nós vimos há pouco, vamos verificar que há aqui muita informação que não necessita de ir para o nosso projeto de estruturas, evidentemente. Eu até posso ter ao lado, para alguma dúvida que queira esclarecer, o visualizador BIM com o modelo completo para visualizar. Agora, escuso é de levar 195 megas para dentro do programa de tricalque. Reparem, então, os móveis, está tudo isso ali representado dentro, ok? E podemos até colocar aqui isto, ocultar, reparem que já há aqui elementos que vêm do tricalque, portanto estas sapatas e isso já foi elementos que vieram do tricalque. Vamos aqui ocultar também as paredes e se começarmos inclusive a ocultar outros elementos, vamos começar a chegar à situação de visualizar as armaduras que vieram do tricalque. Cá estão as armaduras aqui na viga, os reforços de armadura negativos, okay? Uma ligeira... Cá estão as armaduras dos pilares. Portanto, toda esta informação já veio desde o tricalque, daí, conjuntamente com a arquitetura, chegarmos aos tais 195 megas que referimos há pouco. Ora bem, vamos fechar esta situação e vamos então voltar ao tricalque e fazer a importação daquilo que é estrutural. Okay? E portanto, quando eu faço abrir, o programa vai me indicar aqui os elementos que ele permite importar em termos de modelos BIM, em termos de IFC. Portanto, cá está o IFC Wall, o IFC Slab, o IFC Roof, o IFC Column, BIM e o IFC Footing para as sapatas. Portanto, esses elementos são possíveis todos de importar. E, portanto, eu posso
chegar aqui e ele diz-me que importou 29 lajes corretamente e 145 barras, ok? E portanto eu digo um ok e ele faz-me a importação do modelo BIM para aqui, ok? Eu vou aqui só dizer que não quero fazer isto e já agora vou eliminar tudo o resto que tínhamos anteriormente para não se sobrepor aqui. E portanto neste momento o que eu tenho aqui eu vou colocar aqui visualização renderizada, mas sem o arame por baixo, é aquilo que é a parte estrutural que veio do Archicad ou do Revit. Okay? Cá estão as vigas, cá estão os pilares, cá estão as lajes. Okay? Portanto, são os elementos que vieram do Revit ou do Archicad. E a partir de agora, no menu de Geometria Modelo BIM, eu posso definir opções de criação, por exemplo, se são lajes maciças, se são lajes de vigotas, o que é que são. Posso definir a sua espessura, posso definir as suas cargas, portanto, posso definir opções de criação destes elementos, respeitar ou não as secções que vêm do Archicad, etc. E criar um modelo tricalco. E, portanto, a partir do momento em que eu faço isso, o programa vai-me gerar um modelo já em tricalco, que aparece aqui a cinzento sobreposto com o modelo que está a verde. Eu vou aqui aos filtros de visualização e vamos agora desativar o filtro das vigas e dos pilares e das lajes e dos muros e das chapadas do modelo BIM. E fica-me então o modelo tricalco. Vejam que a conversão é direta. Okay? Agora, reparem que há aqui situações, por exemplo, o pilar não chega até ao topo da laje. Portanto, haveria que corrigir estas situações, okay? Antes de criar o modelo tricalco. Ora, essas situações são corrigidas automaticamente através de uma função que o programa tricalco tem, que é um ajuste automático da estrutura. E se nós corrermos este ajuste automático, os extremos dos pilares vão todos até à face superior da laje e, portanto, garantimos assim coerência com o nosso modelo estrutural. Também as vigas são prolongadas até encontrarem o pilar e por aí fora, portanto, resolvem-se aqueles erros que são mais comuns nos modelos BIM. E, portanto, isto já não são linhas, já são elementos, as lajes inclusive, mas são elementos com dimensões que vieram do modelo BIM. E depois faria aqui a introdução das cargas, o dimensionamento da estrutura e a exportação de volta para o Archicad ou para o Revit. Ora bem, terceiro método de definição de estruturas. Vamos aqui abrir uma estrutura qualquer, um nome qualquer, só para não perder tempo a eliminar isto que aqui está. E o terceiro método de definição de estruturas dentro do tricalco é a possibilidade de nós trabalharmos com DWGs para definir a nossa estrutura. Okay? Agora não estamos a importar nada que seja estrutural, estamos a importar apenas desenhos para, sobre eles, definir a nossa estrutura. E, portanto, eu vou querer desenhos à cota 0, vou querer um desenho à cota 300, normalmente serão os nossos pisos, as plantas dos pisos, à cota 600 e por aí fora. E, portanto, agora tenho a possibilidade de associar DWGs a cada um desses planos. Vamos aqui, por exemplo, ver projetos DWG e, portanto, podia pegar aqui num edifício qualquer destes que aqui está, vamos um mais completo, e associar a cota 0. Foi feito em milímetros no AutoCAD, vou colocar ali a unidade correspondente e lá está a associação estabelecida. Fazer o mesmo para a cota 300, escolher o DWG do piso 1 e para a cota 600 escolher o respectivo DWG também. Convém que os DWGs estejam corretamente sobrepostos, de qualquer modo, se não tiverem, é possível aqui no tricalco facilmente movimentar esses DWGs. E vou pedir para ver a cota 0, para trabalhar a cota 0. E, portanto, aqui está o DWG que veio associado à cota 0. E, portanto, tenho aqui já assinalados os sítios dos pilares, os sítios das vigas, embora não se vejam lá muito bem, desaparecem ali, por exemplo. Mas tenho aqui informação para começar. E, portanto, criar pilares é tão simples quanto introduzir um nó, com o botão esquerdo ele faz snapping, ali na interseção daquele X, daquelas duas linhas que ali estão definidas. Ele faz o snapping, portanto pode fazer o snapping a fins de linha, princípios de linha, interseções de linhas, etc. Depois, quando quisermos dar altura aos nossos elementos, só temos que fazer geometria nó translação, basicamente são coordenadas relativas e é a função que mais se utiliza no tricalco, para dar altura aos nossos elementos. Aqui está já os pilares levantados. Se eu quisesse inclusive fazer agora só um pré-dimensionamento automático, e se quisesse ter a visualização renderizada com o arame por baixo, posso inclusive estar a trabalhar com a visualização
sólida em cima do DWG. Destacar também que já existem no programa funções de copiar elementos estruturais ou conjuntos de elementos estruturais para outras estruturas ou dentro da mesma estrutura e, portanto, eu agora também podia copiar um pilar. Vamos agora escolher o ponto de inserção do pilar, que é a sua base, e podia com Ctrl+V andar aqui a colocar pilares. Ok? Portanto, seria tão simples quanto isto. Ok? A introdução das vigas é feita da mesma forma, a introdução das lajes também. Por exemplo, se eu quisesse introduzir aqui uma laje de fundação, nós tínhamos a possibilidade de definir aqui a laje de fundação, as cargas que existiam, dizer que não existiam vigas no contorno da laje, portanto são fictícias, definir a espessura da laje de fundação e com isso passaria a poder introduzir a minha laje de fundação, que seria clicar no DWG, mais uma vez ele faz o snapping, ok? Depois, quando terminar de introduzir o polígono, carrego na tecla Escape e ele pede-me aqui a direção. É uma das direções das armaduras, para ele saber como é que há de expor as armaduras. E eu vou dar 2 pontos que definam aqui a direção X, por exemplo. Estes dois aqui. E, portanto, aqui está esta laje já introduzida. Se eu pedisse agora para ver vários planos em simultâneo e pedisse para visualizar a cota 300, ele, entretanto, vai colocando aqui na janela de planos todos os planos que já existem, aparece-me também o DWG da cota 300. Neste caso estão perfeitamente alinhados, mas se não fosse o caso, vamos aqui rebater o plano, se não fosse o caso, eu vou aqui movimentar o DWG, só para vocês verem, vamos aqui mover desenho, por exemplo, se o DWG estivesse assim desalinhado, não tinha qualquer problema, eu fazia mover o desenho, escolhia este ponto que aqui está, que é para ser coincidente com este nó que aqui está. E pronto, está feito o acerto. Ok? Portanto, terceiro método de introdução de estruturas. Vamos abrir mais uma nova estrutura. Só para exemplificar mais um método de introdução de estruturas. E vamos agora já partir para aquilo que são os assistentes internos do programa Trical. Vou começar pela definição de naves industriais. Hoje em dia nós temos um potente gerador de naves industriais que nos permite, de uma forma absolutamente fantástica, gerar naves industriais com complexidade bastante grande, utilizando este assistente paramétrico que me permite mudar todos os parâmetros que eu queira desta nave industrial. Reparem que quando eu seleciono o parâmetro, ele é claramente identificado aqui nesta janela e, portanto, eu posso ir modificando os parâmetros um a um da minha nave industrial. Todas estas alturas são modificáveis. Eu posso ter a altura do lado esquerdo tal e com 4,5 metros, mas eu podia querer com 8 metros ou com outra altura que eu quisesse ali colocar. Portanto, isto poderia estar num terreno inclinado, não tinha qualquer problema. Podemos também, a nível de geometrias, ter um pórtico simples, ter uma asna de Polonceau e definir aqui a composição da asna de Polonceau, uma asna inglesa e indicar quantas subdivisões é que a asna terá do lado esquerdo e do lado direito. Está 4,2, mas podia estar 4,4, mais apertado ali, mas vamos voltar a pôr ali 4,2. Podemos ter o cordão inferior elevado. Podemos indicar onde é que queremos colocar os nossos travamentos, os nossos tirantes. Temos aqui os vãos respectivos e, portanto, eu poderia ir ativando aqui os travamentos que eu quisesse, okay? Tanto na cobertura como lateralmente. Podíamos colocar as madres só nos nós da asna ou então colocá-las, por exemplo, metro a metro, ou metro e meio, aquilo que eu quisesse. Okay? Podemos identificar distâncias particulares, como a distância da primeira madre ao limite da nave e as da comieira. Okay? Uma vez que são situações particulares. Podíamos ter as madres da comieira diferentes das restantes para dar um travamento entre pórticos mais eficaz e não sujeitar as madres a esforços de compressão. Posso definir os perfis que eu quero, inclusive podia ser pilares de betão e a parte de cima em aço, se eu quisesse. Posso também trabalhar com perfis de inércia variável. Okay? Posso escolher Zs para as madres e fazer sobreposição das Gs sobre os apoios para poupar material, portanto não reforçar a madre toda, mas só reforçar por sobreposição junto aos apoios. Poderei introduzir logo as cargas dos painéis, a ação do vento. Okay? Temos aqui a possibilidade de definir os dados iniciais da ação do vento, nomeadamente a pressão dinâmica. Podíamos chegar aqui e meter, por exemplo, 0,9 kN por metro quadrado e depois meter os coeficientes eólicos ou os coeficientes de forma consoante o regulamento.
que poderiam ser calculados automaticamente, ou então nós virmos aqui definir os seus valores. Por exemplo, 0,7 de pressão na fachada onde atua o vento, na fachada oposta 0,2 de sucção e nas fachadas laterais 0,5, um exemplo. Okay? E portanto, com isto nós chegaríamos à parte final e tínhamos a possibilidade de gerar rapidamente uma nave industrial, okay? Com muita segurança, porque foi definida parametricamente, e com uma produtividade ímpar, incluindo já as cargas, portanto, um modelo muito complexo que aqui está e que foi gerado muito rapidamente. Ora bem, vamos então agora mostrar como é que eu poderia partir para uma estrutura do género da que nós mostramos no início do nosso webinário. E vou fazer utilizando pura e simplesmente a função de rede geométrica, uma vez que os vãos ali são regulares, para fazer o nosso exemplo. Então vamos aqui ao exemplo webinário Tricalc. Okay? Tínhamos feito o DXF 3D, não preciso deles, vou eliminá-los. Okay? Tirei-os daqui. As lajes também não preciso das lajes, poderia tirar daqui estas lajes. Ok, vamos aqui. E vamos também tirar daqui o nosso modelo BIM. Ora bem, tirar daqui as lajes e o modelo BIM fica desativado. Ora bem, então o que eu vou fazer é utilizar um assistente que se chama rede geométrica e que me permite lançar facilmente redes geométricas. Neste caso, eu vou lançar uma rede geométrica que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vãos de 4 metros numa direção e que tem 3 vãos de 5 metros noutra direção. Okay? E vou pedir, neste caso, para fazer essa rede geométrica, não em todos os pisos, mas, por exemplo, só em 2 pisos da minha estrutura. Portanto, não vou fazer a estrutura toda, lançá-la logo toda de início, mas lançar só 2 pisos para depois vos mostrar como poderemos construir os restantes. E, portanto, isto vai equivaler àquilo que é a parte integrada, a parte das paredes de contenção do meu modelo, só que aqui tenho 2 caves, em vez de ter 3, no outro tenho 3, aqui tenho 2, há uma pequena diferença. E, portanto, agora teria em condições de fazer a introdução da laje de fundação deste modelo e das paredes de contenção periférica deste modelo. Ora, como é que isso se faz? De uma forma bastante simples. Nós temos aqui um menu que é relacionado com a parte de geometria e depois posso escolher aqui os elementos que eu quero introduzir na minha estrutura. Ou os objetos, os elementos estruturais, aquilo que queremos denominar. E, portanto, neste caso, o que eu vou necessitar de introduzir é paredes de contenção. E cá está, muros de cave, paredes de contenção, aqui estão elas. Então vou fazer introduzir parede de contenção periférica. E, portanto, a introdução de uma parede de contenção periférica é tão simples quanto clicar em 3 nós que definam a altura e a largura da parede de contenção periférica. E entramos dentro de um assistente que me permite escolher se é uma parede moldada, se é uma parede de estacas ou se é uma parede de estaca prancha metálica. Okay? E, portanto, eu posso escolher esses 3 tipos de parede e depois posso indicar aqui a cota superior da parede resistente, a cota da rasante, a cota de escavação, vai até à cota 0, até lá abaixo, e depois o que é que está encastrado para baixo. Vou aqui colocar, por exemplo, 3 metros encastrada para baixo a parede de contenção. Okay? Também posso considerar depois as ações que vêm da estrutura no coroamento da nossa parede de contenção periférica. Portanto, este é o primeiro passo, escolher o tipo de parede que se quer, confirmar as cotas globais de escavação, e escolher, no caso de serem estacas pranchas metálicas, nos outros casos não é preciso, mas se for estacas pranchas metálicas, escolher o perfil que nós queremos utilizar. Então aqui perfis da Arbed, podemos utilizar qualquer um destes que aqui está. Vou escolher este que aqui apareceu. Depois tenho a possibilidade de definir diferentes estratos de terreno e, portanto, eu tenho uma base de dados de terrenos no Tricalc que podem ser modificada, adicionando os novos terrenos pelo utilizador sempre que queira. E, portanto, essa base de dados tem lá vários tipos de terreno e eu posso escolher, por exemplo, uma areia semidensa para o tipo de terreno que estamos a trabalhar. Okay? Deixei ali, foi o título antigo e vamos aqui escolher o título novo.
Depois posso mudar representações, cores, enfim, as características do terreno também podem ser editadas, portanto não sou obrigado a ficar com as que vêm dentro do menu. Se existe nível freático ou não e onde é que ele está colocado, vamos colocá-lo até à cota 1,5 m, por exemplo, só para termos aqui alguma coisa de nível freático. Depois vêm então os assistentes que podem ser a ter as fases geradas automaticamente e que, portanto, podemos aqui adicionar as etapas de escavação, indicando quais seriam efetivamente as cotas de escavação que nós iríamos fazer. E, portanto, temos as cotas de escavação não até à cota 0, mas até à cota 300. Recordo que o nosso solo está à cota 600, portanto, eu estou a cavar um piso até à cota 300. Indicar que vai lá ter uma ancoragem colocada e essa ancoragem vai ser colocada, ora bem, à cota 4,5 metros. Okay? Cota de escavação 6 metros, peço desculpa, e a cota 7 metros, aliás, cota de escavação 300 e a cota de ancoragem 4,5 metros. Depois podia meter aqui a separação entre as ancoragens, ali representado, e podia meter aqui o ângulo da ancoragem e a tensão aplicada nessa ancoragem. Okay? E portanto depois podia ir adicionar aqui outras fases de escavação, por exemplo agora uma cota de escavação até à cota 0 e portanto a ancoragem já seria colocada na cota 150, okay? E vamos colocar aqui essas fases e portanto aqui tenho as respectivas situações aqui definidas. Depois a construção de lajes, se tivesse lajes já definidas no modelo eu iria ter aqui as lajes reconhecidas, não tendo faria adicionar lajes da estrutura, apareceriam aqui as lajes e escolheria. Não tendo, posso adicioná-las manualmente às cotas que eu quiser e, portanto, com isso definir onde é que estariam essas lajes. Por exemplo, a cota 600, a espessura dessa laje, ok? E, inclusive, se colocar ações, se quiséssemos, nessa laje, momentos e outras informações adicionais. E, portanto, ali está a laje da cota 600, mas podíamos adicionar ainda mais. Por exemplo, a laje da cota 300, aceitar, e finalmente a laje da fundação que seria também aqui adicionada e que eu iria colocar à cota 80 cm para ter depois 80 cm para fazer a laje de fundação, ok? Vamos aqui meter 80. E portanto com isto nós temos a possibilidade de concluir, cá estão as fases, escavação, ancoragem, ok? Construção da laje, construção da outra laje, construção da outra laje e retirada das ancoragens. Portanto, ele automaticamente fez os processos todos. Depois, a viga de coramento, se existisse, neste caso é estacas pranchas, não tem viga de coramento, ok? E concluir, com isto tínhamos introduzido aqui a nossa parede de contenção periférica e se quiséssemos fazer novas paredes de contenção periférica, seria seguir o mesmo procedimento para as outras paredes. Neste caso, até posso fazer o seguinte, posso vir aqui, capturar as características daquela parede, ok? E posso vir logo ao fim e concluir a parede. Portanto, já não necessito de andar a preencher os passos todos das fases de escavação. E, portanto, com isso eu iria conseguir fazer aqui a definição das paredes de contenção. Vamos aqui colocar o modelo renderizado, cá estão as estacas pranchas aqui representadas, e poderia, se quisesse, também mudar o tipo de parede para parede moldada ou parede de estacas. A laje de fundação seria possível também de introduzir a laje de fundação e as lajes de piso de uma forma bastante simples. Vou aqui escolher o plano de trabalho da cota 0, que é aqui a cota de fundação. Vou nos filtros de visualização do programa retirar temporariamente da visualização das paredes de contenção periférica, para não estarem aqui a estrovar agora o meu trabalho. E tinha a possibilidade de fazer aqui a laje de fundação rapidamente. Portanto, era vir aqui e fazer como fizemos há pouco, sobre o DWG. Indicar as características da laje de fundação e introduzi-la. Neste caso, eu vou introduzi-la, imaginemos, aqui só pelos vértices, tecla Escape e 2 nós que definam a direção dessa mesma laje. E, portanto, aqui temos a laje de fundação ali introduzida. Estes apoios, evidentemente, como estão sobre a laje de fundação, têm que estar livres. Portanto, viria aos apoios, definir apoios livres para esta estrutura. Okay? Vamos repor a visualização das paredes de contenção e cá está ali o nosso modelo. Ora bem, entretanto vou fazer aqui um pré-dimensionamento automático só para termos secções aqui atribuídas aos nossos elementos estruturais. Okay?
e vou pedir para ver a estrutura na sua globalidade, portanto até àquele piso que ali está. Okay? Ora bem, como eu disse, eu não vou fazer o exemplo completo, estou só a mostrar para quem está a ver a primeira vez como seria o método de trabalho dentro do tricálculo. Vou a este plano, rebatê-lo e vou levantar agora a estrutura. Vamos fazer aqui uma translação de 3 metros, uma só vez, levantar só um piso, da parte central, a parte que iria crescer do meu edifício, que é esta que aqui está. Okay? E portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que foram criados pilares, e vamos agora visualizar só a cota 900, pilares e vigas na cota 900. Okay? E portanto, eu estava agora em condições de fazer aqui a introdução de uma laje. Essa laje podia ser feita com o DWG por baixo, poderia ter aqui nós introduzidos, poderia tirar barras paralelas e fazer os contornos da laje aqui, ou posso, pura e simplesmente, neste caso para facilitar, para ganharmos tempo, introduzir uma laje maciça. Vamos aqui, laje maciça, introduzir maciça, definir as características de laje maciça, são muito semelhantes àquilo que nós vimos para as lajes de fundação, 3 kN de carga permanente, 2 de sobrecarga, por exemplo, edifícios de habitação, 100 vigas no contorno, a espessura vai ser uma espessura mais pequena, 20 cm, e introduzir então a laje. Vamos aqui dar uma laje que anda em consola toda a volta, como estava no nosso exemplo. Quando me engano, posso sempre fazer o undo. Okay? Depois fechar, carregar na tecla Escape e dar 2 nós, tal qual como fizemos com a laje de fundação para definir a direção das armaduras. E portanto, neste momento eu tinha aqui já uma laje de piso. Esta laje de piso eu poderia, após verificar a geometria, ele vai converter tudo que são barras em vigas de laje. Okay? Fiz isso para converter as barras em vigas de laje. Poderia agora atribuir ações, por exemplo, as ações das paredes exteriores, seriam ações contínuas em planos, plano da laje, de 10 kN, e portanto eu poderia clicar na viga, nas respectivas vigas, e ir introduzindo a carga da parede exterior. Também poderia utilizar outro sistema, que é clicar de um nó até ao outro, e ele faz logo de uma ponta até à outra a introdução da carga. Ok? Entretanto, vou renumerar, vou reordenar aqui a estrutura e vou pedir para verificar a geometria. E, portanto, geometria incorreta. Tínhamos aqui alguns erros, evidente, porque eu tenho pilares dentro da parede de contenção e isso o programa não permite. A parede de contenção vai trabalhar resistir-se sozinha, sem a utilização desses pilares, e, portanto, eu poderia corrigir os erros, eliminando, evidentemente, nestes planos verticais que aqui estão, as barras que aqui existem. Portanto, eu poderia vir aqui às barras e pedir para eliminar, eu vou tirar as vigas da visualização, eliminar todos os pilares que aqui estão, e agora fazer o mesmo no outro plano. Okay? E, portanto, eliminados os pilares, vou voltar a colocar aqui a visualização das vigas, a visualização da estrutura completa, renumerar, reordenar e verificar a geometria. Esta verificação de geometria, como vocês veem, é bastante potente, ajuda-me a corrigir facilmente, a detectar e corrigir facilmente erros que existam na modelação da estrutura. Okay? E agora estaria em condições de, querendo, replicar este piso tipo N vezes. Portanto, tenho uma função que se aplica à laje, que se chama translação de laje, em que eu posso dizer que quero mais, vou exagerar um pouco, 10 pisos iguais a este, okay? Criando pilares onde existem e, portanto, clicar na laje e vão aparecer aqui 10 pisos. Okay? E, portanto, aqui temos a nossa estrutura com 10 pisos definidos até lá acima. Okay? E se eu fizer essa verificação de geometria, em princípio não temos erros, temos só advertências, porque partimos de uma laje que não tinha qualquer tipo de erro. Ora bem, já estamos a esgotar um pouco, até um bocado, o tempo que tínhamos previsto para esta parte. Vou só referir que a nível de ações nós tínhamos a possibilidade agora de definir a nível de ações se eu quero realizar combinações automáticas, e aí o programa irá realizar as combinações todas que vêm previstas nas regulamentações e utilizando os coeficientes que nós indicamos aqui, seja de majoração, seja os coeficientes de combinação, por exemplo, as sobrecargas 0,7, 0,5, 0,4, mas se fosse habitação
passarmos, por exemplo, a 0,4, 0,3 e 0,2. E, portanto, trabalhar com combinações automáticas ou combinações explícitas, onde eu definia as combinações a utilizar. A nível do SISM, vou pedir também para utilizar uma análise dinâmica, ok? E essa análise dinâmica será feita de acordo com as preferências que nós temos aqui definidas de regulamento. E, portanto, quando nós estamos aqui a trabalhar com aerocódigos, vai ser de acordo com o Aerocódigo 8. Se fosse aqui Portugal, iríamos trabalhar com o RSA. E, portanto, neste momento estaríamos em condições de pedir ao programa para fazer o cálculo automático da estrutura. Ele iria fazer a modelação da estrutura, a introdução das ações sísmicas, o cálculo de esforços e depois todos os cálculos das armaduras de barras, das lajes aligeradas, das armaduras das lajes maciças, das armaduras das lajes de fundação, as armaduras das paredes de contenção e, finalmente, a tabela global de fabricação a nível de armaduras. Ora bem, não vamos perder tempo com isto e vamos pegar então agora no exemplo que vos mostrei no início. Ora bem, vamos aqui colocar uma renderização. Portanto, temos aqui, o modelo é mais pequeno, mas pelo menos tem aqui vários tipos de paredes de contenção, umas de estacas, outras estacas prancha, outras paredes moldadas. Tem aqui paredes resistentes que nós não introduzimos há pouco, ok? Tem ali umas aberturas em laje, também não mostrei como é que se faz, mas algo parecido com aquilo que tivemos a fazer agora. Ora bem, então, após calcularmos os esforços, qual seria a situação normal? É verificar se existem erros nos nossos dimensionamentos. Ora bem, o programa, quando acaba o cálculo automático, dá uma lista com esses erros. De qualquer modo, nós podemos depois ir elemento a elemento, confirmar se existem erros ou não. E, portanto, eu vou aqui ao cálculo da armadura de barras e pedir para listar os erros. E, efetivamente, eu tenho aqui um pilar que tem um esgotamento do botão devido ao esforço transverso. Poderia, inclusive, fazer como faço na verificação de geometria, que é clicar aqui na lupa e vai-me aparecer ali a pescar o pilar que tem esse problema. Okay? E, portanto, eu poderia, para já ele dá uma cota, é a cota 0, portanto, é a cota mais baixa da nossa estrutura. E, portanto, aquele pilar é o único que tem problemas ao nível da minha estrutura. E as vigas passam todas, portanto, temos aqui pilares de 50 por 30 e vigas também de 50 por 30, e, portanto, não existem problemas com os restantes elementos estruturais. Este é o único pilar que tem problemas. Depois tínhamos a possibilidade de visualizar se ao nível das paredes de contenção periférica, okay, paredes de contenção, se existiam erros ou não. E aqui tínhamos paredes que não têm erros, mas por outro lado também temos algumas paredes com erros. Por exemplo, a parede de contenção VC3, a armadura longitudinal é insuficiente, a resistência ao transverso do botão por compressão da alma e fissuração excessiva, resistência ao transverso da armadura transversal, impulso passivo é mobilizado relativamente ao total é excessivo, okay? Círculo de deslizamento péssimo, portanto, era uma parede, juntamente com a VC3, que tínhamos que corrigir as opções de dimensionamento para o programa conseguir comprovar, dimensionar estes elementos corretamente. Tínhamos também a parte das lajes, e portanto nas lajes maciças eu podia também pedir para ele listar os erros, e reparem que eu não tenho erros nenhuns a não ser o punçamento num dos ábacos da cota 900. Portanto, se eu quisesse agora, podia ir rapidamente à cota 900, okay? E podia pedir para visualizar onde é que estava o problema de punçamento. E efetivamente é ali um pilar numa zona da parede moldada que tem essa situação. De resto, não temos problemas no que diz respeito às lajes. Nas paredes também a possibilidade de ver essa informação e, portanto, listar erros. E tínhamos aqui as paredes resistentes têm sempre uma percentagem pequena devido a picos de tensões quando ligam a vigas, a barras, a pilares, etc. Mas reparem que são valores pequeniníssimos, portanto, não são valores para ter em consideração. Okay? Tudo à volta de 1 a 6% no máximo da parede. De qualquer modo, se eu quisesse, poderia sempre pedir para visualizar a estrutura toda e, além da listagem de erros, como nós vimos até agora, nós podíamos pedir o próprio gráfico de erros. E, portanto, no caso das paredes, vejam, portanto, vou pedir outra vez,
o gráfico de erros. No caso das paredes, reparem que possivelmente só aqui esta zona é que eu iria dar alguma atenção. Os outros bocadinhos são encontros com vigas, são picos de tensões que ali existem e, portanto, não seriam de considerar. Ora bem, isto relativamente à listagem de erros. Agora, relativamente ao comportamento em si da estrutura. Então, podemos começar por analisar plano a plano o comportamento da estrutura. Vamos aqui ao plano da cota da fundação. Temos aqui a nossa laje de fundação. Eu vou colocá-la aqui numa perspectiva um bocadinho. Reparem a tal malha adaptativa. Eu utilizei uma malha um bocadinho grande, mas podia ter utilizado mais refinada. Mas vejam que ele refina sempre junto ao pilar e, portanto, a malha ali tem N pontos à volta do pilar para estudar exatamente o comportamento nessas zonas. E, portanto, um dos gráficos que funciona para estas superfícies laminares, estas superfícies grandes, é o gráfico de isovalores. E eu, no gráfico de isovalores, peço desculpa, além dos deslocamentos, posso ter também as tensões do terreno, no caso da laje de fundação, e posso também ter as tensões dos elementos finitos, bem como as áreas e as percentagens de armadura nesses elementos. Vamos ver aqueles que são os mais importantes, talvez. Os deslocamentos em Y. Okay? E aqui temos o andamento dos deslocamentos em Y nesta laje de fundação. Portanto, a laje de fundação tem 80 cm, de qualquer modo, nota-se que existe um deslocamento debaixo da zona da caixa de elevadores de 0,6 cm e nestas zonas que aqui estão, até pelo contrário, até existe uma tendência para a laje levantar aqui nos cantos. Portanto, ela afunda claramente aqui. Podíamos colocar aqui uma laje mais rígida, tentar diminuir, controlar esta situação, mas cá está a possibilidade de nós estudarmos rapidamente o comportamento desta laje. E depois, se fôssemos andando, piso a piso, vamos tendo a informação dos deslocamentos também em cada um dos pisos. Reparem que aqui temos à volta de 0,6 também em toda esta área. Okay? No piso seguinte, 0,7. São deslocamentos instantâneos e absolutos, portanto, já tem o efeito acumulado dos deslocamentos para baixo. 0,8 nestas zonas e reparem que aqui a descontinuidade das lajes, portanto já passamos a ter uma deformada diferente e também a entrada daquelas paredes resistentes também vai afetar a deformada dos pisos. Reparem que aquelas paredes vieram estabilizar toda aquela zona em termos de deslocamentos verticais, mas estes que aqui estão continuam a ter os deslocamentos totais à volta dos 1 cm. Agora, isto leva-me a uma questão que eu queria efetivamente mostrar, que é, isto são deslocamentos absolutos. Não quer dizer que sejam as flechas. As flechas estão relacionadas com os deslocamentos entre dois pontos. E, portanto, para essa informação, nós temos a possibilidade de, na parte de cálculo, quando chegamos à parte das lajes maciças, ter um gráfico de deslocamentos. E, portanto, eu posso procurar visualizar, por exemplo, no caso da laje, qual é a flecha entre este ponto e este ponto. E aparece-me aqui uma caixa de algo que me permite, efetivamente, saber se cumpre ou não cumpre esta situação. E, neste caso, não tem aqui indicações de que não cumpre, portanto, poderíamos validar a deformada desta laje. E, portanto, isso pode ser feito em qualquer vão, inclusive nas consolas, porque temos ali a possibilidade de colocar nós em consola. E, portanto, eu poderia, vamos aqui pedir outra vez mesmo gráfico de deslocamentos, fazer, por exemplo, desde aqui até ali, ok? E verificar efetivamente as flechas. Peço desculpa que eu esqueci-me de colocar em consola o nó, mas seria ativar com o nó 63 ao nó em consola. Okay? Portanto, há a diferenciação entre aquilo que é a visualização do gráfico de deslocamentos absolutos e aquilo que é a comprovação das flechas das lajes. Okay? Ainda outro tema que é interessante relativamente aos diagramas e ao perceber como é que a estrutura funciona. Eu já gerei pórticos automáticos no início da estrutura. Okay? Vamos aqui utilizar algum destes pórticos. Vamos ver qual é que será o mais adequado. Possivelmente este. E, portanto, eu poderia
Vou aqui rebater o plano, pedir também para visualizar os gráficos de qualquer esforço, o diagrama de qualquer esforço. Vamos aqui aos esforços axiais, okay? E portanto aqui tenho o andamento do gráfico de esforços axiais, pacífico, okay? Vai crescendo, vai aumentando sempre, vai aumentando proporcionalmente ao nível dos pisos, as áreas de influência são parecidas, portanto, em princípio, tudo bem com este gráfico. Podia pedir o gráfico de momentos fletores em Z, por exemplo. E, portanto, aqui tenho o andamento do gráfico de momentos fletores em Z. De referir que estes gráficos podem ser para a envolvente, mas também podem ser por hipóteses de cargas. Por exemplo, se fosse só para as cargas permanentes. Reparem que o gráfico é bastante mais pequeno. Se quiséssemos para as ações sísmicas, por exemplo, vamos aqui colocar para a ação sísmica segundo X. Vamos aqui visualizar. Para o cálculo de segunda ordem que efetuou-se. Ok. De referir que estes gráficos podiam ter ao nível das opções a possibilidade de ver os valores máximos nos extremos das barras e a meio vão se quiséssemos. Vamos aqui pedir outra vez o gráfico de momentos fletores em Z e agora aparecem já com os valores. Também se pode pedir para visualizar, em vez do pórtico todo, só uma barra de cada vez e analisar este gráfico de esforços por barra. Portanto, aqui temos o plano de uma barra, seria clicar na barra, ou, neste caso uma viga de laje, portanto teríamos que isolar de outra forma o elemento. E poderíamos visualizar o gráfico também das paredes resistentes só para as paredes resistentes, para o plano das paredes resistentes. Outros gráficos que nós temos aqui possíveis de visualizar, o gráfico do sismo, que é um dos que possivelmente terá bastante interesse neste tipo de estrutura. Vou aqui colocar a visualização renderizada do gráfico, da estrutura. E vamos pedir agora para gerar aqui uma animação sísmica da estrutura. Okay? Então vamos aqui aceitar e vamos criar um vídeo com a animação sísmica do comportamento da estrutura. Okay? Os 3 pisos para baixo estão enterrados, portanto não vão mexer. E aqui vamos ver, está exagerada a escala, mas vamos ver efetivamente o comportamento da estrutura em termos de sismo. E consegue-se ver claramente a componente vertical do sismo neste gráfico que estamos agora a gerar. Vou interromper o gráfico, vou pedir uma outra perspectiva. Sim, ok. Vou colocar então aqui uma outra perspectiva e pedir para criar aqui a animação para os 30 primeiros modos de vibração. Já vamos ver os modos de vibração e vamos deixar a mesma escala de há pouco e pedir para visualizar então. Vou meter renderizado, que sempre fica mais engraçado, e vamos pedir aqui para criar a animação. E portanto agora vemos só ao nível do piso, ok? E portanto aqui está a animação. É gerada mais lentamente, depois o vídeo corre a uma velocidade superior, mas aqui dá para ver com mais cuidado não só a discretização que está feita pelo programa, mas também o comportamento deste piso ao nível da ação sísmica. Okay? O que me dá a ponte para entrar nos relatórios e nas listagens. Neste caso eu vou pedir aqui para visualizarem o relatório das ações sísmicas. Podia, por exemplo, nas listagens, rapidamente, eu podia ter obtido logo a informação das listagens, podia ter obtido logo a informação dos períodos, das frequências e das massas participantes em cada modo de vibração. Reparem que o modo de vibração 1 é praticamente só segundo Z, tem 30% da massa mobilizada segundo Z. O modo de vibração 2 é praticamente só segundo X, tem 69% mobilizada em X e só 1% em Z.
O terceiro modo é um modo pouco significativo, mas é um modo vertical, ok? E depois temos por aí fora outro modo essencialmente segundo Z. Aqui as massas participantes são bastante baixas, ok? Um modo segundo Z. E chegamos à conclusão de que os modos de vibração mais significativos são efetivamente os primeiros modos de vibração, que são aqueles que têm mais massa mobilizada, ok? Essa informação também pode ser constatada no relatório sísmico, que vai dar muito mais informação do que aquela que temos ali naquela listagem. Aquela é uma listagem só resumida para ver as massas mobilizadas. Hoje em dia o programa avisa se as massas mobilizadas forem inferiores a 90% da massa da estrutura. E portanto aqui temos as opções de cálculo de acordo com o Eurocódigo Coitas, que estavam definidas, nós não fomos lá, pedimos uma localidade média. E depois o relatório vai nos dar os períodos e frequências que nós vimos ali, a aceleração sísmica, elástica e de cálculo, portanto para o espectro elástico e o espectro de cálculo, e a percentagem de massa mobilizada em cada modo de vibração e a acumulada. Okay? Essa informação vai sendo dada por aqui fora até ao 30º modo de vibração. Depois temos os espectros de resposta elásticos, os espectros de resposta de cálculo, ou seja, afetados do fator de comportamento já. E depois temos os deslocamentos modais relativos entre pisos, ou seja, o drift entre pisos ou o deslocamento relativo entre pisos, e se comprova ou não. Estes são os limites e ele vai indicar mais à frente se comprova ou não. Além disso, dá-vos informação dos centros de massa e rigidez de cada um dos pisos, bem como a massa sísmica em cada uma das direções para cada um dos pisos. Também dá o transverso sísmico por cada piso, quer em X, quer em Z, okay? E dá a força em Z e em Y e em X, que é absorvido por paredes ou pelos restantes elementos estruturais. E nós chegamos à conclusão, por exemplo, que as paredes resistentes, e já era de esperar, em função das paredes resistentes e dos pilares que ali temos, têm uma preponderância muito grande na absorção da ação sísmica da estrutura. Okay? Poderíamos, inclusive, jogar, mudando o módulo de elasticidade das paredes para não serem tão rígidas e carregar um pouco mais os pilares, se assim quiser. Informação do cortante basal de sismo e a sua percentagem relativamente à massa sísmica e os deslocamentos relativos de cada um dos sismos, cá está, se cumpre ou não, para o primeiro modo de vibração, para o segundo, para o quinto, para o oitavo, para a envolvente de primeira ordem, envolvente de segunda ordem, e se cumpre ou não. E, portanto, ele faz essa análise para todos os pisos, os deslocamentos relativos, e é uma das comprovações que o Eurocódigo 8 pede, se o deslocamento relativo, o drift entre pisos, é cumprido ou não. E, portanto, como veem, tem aqui informação mais do que suficiente a nível de sismo para justificarem os vossos cálculos. Relativamente ainda àquilo que são relatórios, nós temos também a possibilidade de ver, por exemplo, se quisermos, os relatórios daquilo que são as comprovações das barras, formato resumido ou formato completo. Eu vou pedir o formato completo, listando 3 secções em cada pilar, portanto os topos do pilar e a meia altura do pilar, e nas vigas a mesma coisa. E com isso pedir também um relatório do dimensionamento dos elementos barras, das vigas, dos pilares e das diagonais da nossa estrutura. E, portanto, é essa informação que ele está a gerar agora. Será gerada para DocX ou para PDF, consoante aquilo que vocês escolham nas opções. E eu vou cancelar, não vou deixar continuar a listagem, e vou-vos apresentar a listagem com a informação que foi gerada até ao momento. E, portanto, aqui temos as vigas, a indicação dos esforços em 3 tramos da viga, como eu pedi, nas extremidades e a meio vão, a armadura que lá está colocada, a armadura real, a armadura resistente, podia ser uma zona de emendas ou de amarração e, portanto, não ser a totalidade da armadura considerada, a armadura que era necessária e, portanto, o aproveitamento dessa armadura nesta viga. Okay? Depois também, em termos de esforços resistentes, 88 kN/m, esforços atuantes, okay? E a relação entre um e outro, neste caso para a armadura positiva, e se cumpre ou não, e o domínio de deformação em que se encontra. Okay? Depois, para a armadura superior, a mesma informação, ok? E tínhamos aqui esta informação representada. Também a nível de esforços tangenciais, ou seja, a resistência ao transverso, à torção e à torção associada ao transverso,
a informação também dos esforços atuantes, dos esforços resistentes, a relação entre ambos, e se cumpre ou não, e também aqui a armadura. E portanto esta informação vai-se repetindo ao longo das vigas, e se eu tivesse deixado o relatório chegar até ao fim, iria começar a aparecer também para os meus pilares, ok? Neste caso, eu não sei se chegou a apanhar algum pilar, interrompi, não ficou nas vigas, mas essa informação iria aparecer. No caso dos pilares, iria aparecer com flexão composta desviada e com informação detalhada da análise realizada para os pilares. Mas como nós vamos ver os quadros e vamos peritar essa armadura, iremos aí ver então o tipo de informação que é possível obter. Ora bem, já viram, portanto, que em termos de gráficos, nós podíamos pedir aí também outras informações, como o gráfico de deslocamentos da estrutura, uma deformada da estrutura, em vez de ser um gráfico de cores como há pouco. Podíamos ter aqui para a envolvente ou para cada um dos tipos de carga existentes. Okay? Aqui está a escala de representação, 1,11 é o deslocamento máximo nas extremidades das consolas, que são as zonas que aparecem representadas a vermelho. Podíamos pedir também os centros de massa e os centros de rigidez aqui representados, eles estão a aparecer ali. Eu vou tirar o gráfico anterior, vou aqui rebater o plano, e portanto se eu quisesse saber onde é que estavam os centros de massa e os centros de rigidez, cá está o centro de rigidez e o centro de massa, okay, da nossa estrutura aqui representados. Poderia também pedir informação dos vários grupos, e o que é que são estes dos grupos? São os elementos que eu considero independentes em termos de análise sísmica. Por exemplo, se isto fossem duas torres independentes, apesar da laje da torre da esquerda e da torre da direita estarem na mesma cota, seriam tratados como elementos, como grupos diferentes. E, portanto, ele representa com cores os nós que pertencem a grupos diferentes, e depois aqueles que não pertencem a nenhum grupo estão aqui representados a preto, e, portanto, são basicamente os elementos que fazem a transição de uma laje para a outra. Okay? Já agora, ao nível da laje de fundação, também a possibilidade que tínhamos de visualizar os gráficos de tensões na cota da laje de fundação, a tensão nas molas na laje de fundação, portanto, apenas haveria aqui um pequeno canto, e os cantos é que têm aqui ligeiros picos, portanto não são de valorizar, que ultrapassavam a resistência, e portanto eram os únicos elementos que não verificavam. E portanto estes gráficos podem ser pedidos todos eles piso a piso, pórtico a pórtico, plano a plano. Podemos inclusive tirar partes da estrutura fora e analisar as partes da estrutura de forma individualizada. Seguinte, a parte dos desenhos. A parte dos desenhos tem então as armaduras dos elementos estruturais, depois tem os desenhos dos pisos ao nível de planos horizontais e das paredes ao nível de planos verticais. E finalmente as folhas de projeto com os desenhos todos arranjados. Vamos começar por dar uma vista de olhos na parede de contenção. Okay? Não vou perder muito tempo com isso. Cá está a armadura das paredes de contenção aqui representadas, a viga de coroamento com 75 cm de altura, que depois aparecerá aqui a respectiva armadura. E depois a armadura no interdosso, no tardós, a secção também aqui representada, a armadura depois também detalhada cá fora, okay? E a colocação de rigidificadores também aqui representado. E portanto aqui em baixo temos também em corte esta parede aqui representada. E portanto, parede de contenção seguinte, iríamos passar para as estacas, okay? A representação aqui das estacas. Parede de contenção seguinte, iríamos passar para mais nenhuma, porque as outras são de estacas prancha, e portanto passávamos a ter uma representação diferente desta. Ainda a nível de pormenorização de armaduras, vamos pedir para ver o quadro de pilares. E, portanto, temos aqui o quadro de pilares do pilar A3, do pilar B1, B2, B3, B4, B5, por aí fora, C1. E tenho desde lá de baixo da laje de fundação, para estes pilares, este arranca lá em cima só, mas desde cá de baixo da laje de fundação até ao topo do edifício. Vamos ver o que é que se passa com um pilar intermédio destes. Por exemplo, temos aqui a colocação de 6 varões de 12 nesta secção, que tem 30 por 50.
O tamanho das letras pode ser modificado aqui, ok? E portanto podemos encolher a representação das letras ou podemos aumentar a representação das letras. A representação da armadura vertical é opcional, portanto esta disposição vertical da armadura, em que aparecem aqui os 4 varões 16 da esquina, mais os 2 reforços 16, que atravessam ali a laje e depois continuam 80 cm para cima, também além disso aparecem também os 3 passamentos de estribos afastados a 15, estribos afastados a 30 e depois estribos afastados a 15 novamente ali. Aparecem aqui representados. Isso é opcional, poderia vir aqui a quadro de pilares e pedir para ele não desenhar a disposição vertical dos varões e portanto apareceria um quadro de pilares muito mais simplificado. Okay? De qualquer modo, como eu referi, existe sempre a possibilidade de retocar as armaduras dos pilares e de peritar essa mesma armadura. E quando eu faço a peritagem, obtenho aqui a informação que obtenho também nos relatórios. Nomeadamente, eu vou ter a possibilidade de ver aqui qual é a combinação, os esforços para a combinação que tem a máxima compressão, que tem a máxima tração, portanto não há nenhuma combinação em que o pilar esteja a tração, o máximo momento defletor em Z, o máximo momento defletor em Y e aquela foi a condicionante da armadura. Depois vou ter aqui o coeficiente de aproveitamento e fico logo a saber, com o coeficiente de aproveitamento 35.88 eu fiz um mau pré-dimensionamento. Okay? Esta secção está perfeitamente exagerada. Normalmente, quando o pré-dimensionamento é bem feito, os aproveitamentos andam acima dos 80%, 85% para cima. Okay? Aqui, certamente que a condicionante não são os esforços, mas sim a percentagem mínima de armadura neste pilar. Até poderíamos fazer essa verificação. Podíamos chegar aqui, por exemplo, e tirar os reforços, os 2 varões de 16, para já não iria cumprir os espaçamentos máximos. E, portanto, ele não iria pedir, portanto, é nível de, não iria depois poder validar essa opção. Agora, em termos de esforços então atuantes, vamos ter aqui um axial que lá está de 226 kN, um momento defletor em Z de 46, um momento defletor em Y de 4 kN. Portanto, análise e flexão composta desviada. Depois ele tem também uma relação que vai fazer o seguinte. Ora bem, temos ali a verde, o ponto onde acaba a reta preta, e aqui assinalado a verde, o nosso momento atuante, o nosso axial atuante e o nosso momento em Z atuante. E, portanto, se prolongarmos até ao limite do bolo da flexão composta desviada, a reta, portanto, este ponto estaria aqui, partiu da origem até ali. Se prolongarmos até ao limite do bolo da flexão composta desviada, vamos obter então uma relação entre as duas retas que dá os tais 35,88% que aqui estão assinalados. Depois o programa dá mais informação, nomeadamente as áreas de aço, as percentagens, okay? Dá-nos a esbelteza limite e os fatores de comprimento e curvadura, comprimentos em curvadura, excentricidades elásticas, acidentais, mínimas, primeira ordem, segunda ordem e excentricidade total. Okay? Todas essas informações vêm aqui detalhadas e também no relatório respectivo. Depois temos também a informação da resistência ao transverso, 24.6, portanto cá temos o atuante e cá temos o resistente e dá ali os 24,6. E temos também, caso tivéssemos pedido, a resistência ao torçor também indicada aqui na nossa peritagem. Esta peritagem, como eu vos disse, dá-vos transparência total sobre o porquê destas armaduras e dá inclusive para retocar essas armaduras, mas existem outras funções também interessantes nesta possibilidade de retocar, que é igualar armaduras de pilares, para homogeneizar mais o quadro de pilares e unir armaduras de pilares. Unir armaduras de pilares serve para, se nós quisermos, por exemplo, emendar as armaduras dos pilares a meia altura, por questões da resistência ao sismo, okay? Em vez de fazer ao nível do apoio, da transição nas lajes, fazer a meia altura, eu posso pedir para fazer essa situação. E, portanto, se a armadura for compatível, o programa vai-me permitir fazer essa sobreposição a meia altura. Evidentemente que aqui acabou por não se ver nada, porque eu, entretanto, retirei a disposição das armaduras, mas se tivéssemos a disposição das armaduras ativada naquele pilar, iríamos verificar que as emendas das armaduras passaram a ser feitas a meia altura. Reparem, aqui está. A altura deste varão passava só 80 cm para cima, agora passa 1,10 m mais 80 para fazer a emenda.
portanto vai fazer a altura, vai fazer a emenda a meia altura. Okay? Portanto, é uma característica que poderão utilizar para salvaguardarem mais os pilares da ação sísmica. Okay? Poderíamos também pedir para visualizar aquilo que são as próprias armaduras dos pórticos. Eu vou aqui pedir para ver um pórtico qualquer. Vamos aqui aos pórticos e pedir para visualizar aqui um pórtico qualquer. E, como foi referido também, tem opções que me permitem personalizar toda a informação que aqui está presente neste pórtico, nomeadamente ao nível das vigas. Está tudo ativado, mas poderia dizer que não queria a amarração insuficiente ali desenhada, que não queria, sei lá, desenhar as armaduras dos pilares e a secção dos pilares, okay? Que o texto identificativo das patilhas é um D e não um T, que não quer ali o material indicado, quer só 25 por 30, que quer que a sobreposição da armadura de montagem superior seja a meio vão, que é onde o momento positivo é mínimo, okay? Indicar que os comprimentos máximos dos reforços são de 12 metros para ele cortar os varões nesse ponto. Aplicar essa informação também à montagem, portanto posso vir aqui e definir N opções e, portanto, em função das opções que eu vou escolhendo, vai sendo alterada aqui a representação. Por exemplo, se eu não quisesse desenhar os estribos, apareceria aqui só a armadura longitudinal e ali a indicação dos estribos. Se eu quiser voltar a colocar os estribos, as secções dos pilares e as armaduras dos pilares, portanto irei passar a ter a informação representada desta forma. Também posso alternar uma forma mais drástica à representação e pedir, por exemplo, que os cortes passem a estar ali, com uma escala maior, e aqui é só uma chamada, corta A por aí fora. Okay? Portanto, muitas opções de personalização que aqui estão disponíveis para estes desenhos das armaduras das vigas. De referir que temos ainda a possibilidade de ver os planos das lajes e das paredes resistentes. E, portanto, se eu escolher aqui uma determinada laje para ver, cota 600, aparece-me aqui a representação da armadura da laje. Vamos aqui abrir um bocadinho o vão. Corrida, portanto, FID 12 afastado de 20 é a armadura que aqui está colocada nesta laje e, portanto, não foi necessário qualquer reforço, uma vez que tínhamos uma armadura já considerável. Essas opções de dimensionamento são previamente, são definidas de forma geral ou de forma particular, laje a laje, barra a barra, pórtico a pórtico, e portanto, neste caso optou-se por uma armadura de base FID 12 afastado de 20 e isso foi suficiente para cobrir os esforços todos da laje. Poderia também aqui pedir para visualizar a armadura superior em vez da inferior, nas duas direções ao mesmo tempo, e portanto aparece aqui também a representação FID 12 afastado de 20 e não temos qualquer reforço. Vamos passar para um outro plano, para um outro tipo de laje, por exemplo a cota 1850, e temos aqui a visualização já também das armaduras das paredes resistentes, aqui colocadas, e a armadura também aqui representada FID 12 afastado de 20 e sem necessidade, a nível da armadura superior, pelo menos, de colocação de qualquer reforço. Vamos colocar aqui agora a armadura inferior e também não temos aqui qualquer reforço. Na outra direção estava a opção para a mesma armadura de base. Ora bem, faltam-nos as paredes resistentes e, portanto, eu teria a possibilidade de pedir para ver um plano de desenho da parede resistente, uma delas, por exemplo, esta que aqui está. E, portanto, aqui tinha a representação em corte da parede resistente, com as armaduras nas suas extremidades e as armaduras distribuídas. Os textos estão muito grandes, já vos disse que podem interativamente ir mudando aqui o tamanho dos textos. Okay? E, portanto, aqui tinha a representação das armaduras nas laterais das paredes, por aqui acima. Okay? E tínhamos também, evidentemente, um corte da parede resistente. Okay? Corte esse que apareceria aqui representado e que apareceria também aqui representados cortes ao nível dos pisos. Cada um dos pisos aqui com a sua armadura em corte. Também aqui lateralmente o corte representado. Okay? Do outro lado com as cotas. Agora os textos ficaram pequenos demais aqui nas cotas, portanto vou aqui aumentar um bocadinho. E depois também a tabela de materiais,
Okay? Os reforços no contorno das paredes, a armadura transversal, a armadura horizontal, a armadura vertical e as esferas. Ora bem, toda esta informação de pormenorização de armaduras pode ser composta automaticamente em folhas de projeto dentro do programa Trical. E, portanto, nós podemos chegar aqui à composição e fazer uma composição manual ou automática. Eu vou-vos mostrar a composição automática. E, portanto, eu peço aqui para fazer uma composição de vigas em pórtico, paredes de contenção, quadro de pilares, e agrupar as armaduras por pórticos. Pórtico 1, as várias cotas, depois o pórtico 2, as várias cotas, por aí fora. E a colocação dos desenhos vai ser sempre por ordem. Pórtico 1, pórtico 2, pórtico 3, etc. E depois posso escolher aqui os planos que eu quero incluir. Por exemplo, um plano de 0, um plano de 600, e depois a cota 1250, e depois há outra que é diferente, que é 2730 e 2450, e as paredes resistentes, incluir esses desenhos também nas folhas de projeto. E depois as direções X e Y das armaduras em desenhos independentes ou no mesmo desenho. Normalmente em desenhos independentes, para não haver sobreposição de textos. E também podia pedir cada cota e cada parede em sua folha independente, se quisesse aqui ativar esta opção. Definir as opções todas de representação e definir na composição de folha e o tipo de legenda que se quer utilizar. Tipo de folha em papel, um A1 na horizontal, por exemplo, e a legenda. Podemos escolher aqui as legendas que entendêssemos. Okay? Legenda em inglês, legenda em espanhol, em francês, em português. Mas temos aqui as da norma portuguesa e, portanto, vou deixar aqui uma legenda da norma portuguesa escolhida. E, portanto, quando eu clicar agora em compor, ele iria fazer a composição das folhas. No entanto, já está feita essa composição. Eu vou pedir, pura e simplesmente, para ver as composições que foram criadas. E, portanto, aparece aqui exatamente as composições criadas. Eu vou pedir aqui para ver, por exemplo, 4 folhas em simultâneo. Okay. E vão aparecer então aqui 4 janelas, 4 separadores, cada um com a sua folha. Cá estão os pórticos, cá estão mais pórticos, cá está uma parede e cá está lajes de 2 pisos. Há ali uma laje, estas lajes não verificam, estão assinaladas a vermelho. Portanto, as lajes abaixo da fundação teriam problemas para resolver. E, portanto, estas janelas que aqui estão podem ser colocadas, como vocês sabem, lado a lado. Okay? Mas, se eu for aqui a ajudas e pedir para visualizar as janelas sem separadores, portanto, sem ser por separadores, fico com as tradicionais janelas do Windows que me permitem colocar lado a lado as 4 folhas. E, inclusive, se eu quiser fazer a movimentação de desenhos de folha para folha. Okay? Sempre que quiser trabalhar em alguma folha em particular, posso trazê-la para primeiro plano, fazer as modificações que eu entenda sobre essa folha de projeto e depois voltar a colocá-la no seu local. Vou aqui puxar esta para primeiro plano. Mostrar-vos que as folhas podem ter já margens de encadernação e marcas de dobragem, como é o caso. Tem já aqui a legenda e mostrar-vos que a legenda são variáveis do programa, podem ser variáveis do programa e, portanto, quando eu faço modificar a legenda, aparecem identificados os campos. E agora reparem, aqui está a planta de fundações, mas eu não quero planta de fundações, quero a descrição da folha de composição. Armaduras do pórtico 2 e 3. Ele foi buscar a variável interna e colocou aqui. Aqui está só construo, que foi um texto que alguém colocou aqui, mas eu não quero texto, quero o autor do projeto. E, portanto, aqui está Carlos Ribeiro. Okay? Aqui está a escala. Efetivamente é uma variável interna dos desenhos. Então, o que é que acontece? Reparem uma coisa. Eu chego aqui a um destes desenhos e vou mudar a escala. Vou dizer que a escala é 1/100. Okay? Ficar pequenino. Se nós formos agora aqui, reparem que como é uma variável interna do programa, já aparece aqui a indicação de que nesta folha existem desenhos com 2 escalas distintas. E depois, evidentemente, cada um dos desenhos tem a identificação da sua respectiva escala. Okay? Escala 1/100. Okay? De referir também que é possível importar para aqui desenhos. Desenhos esses podem ser DXFs, DWGs, podem ser imagens renderizadas, PNGs, BMPs, JPEGs,
e portanto vocês podem trazer para aqui os pormenores construtivos que são fornecidos com o programa Trical, mas também qualquer imagem renderizada, qualquer gráfico que vos interesse do trabalhar, das visualizações que obtêm com o programa, e isso é possível de obter através de guardar a imagem. Quando estamos aqui com a janela renderizada, vamos aqui pedir a estrutura toda. Se eu quisesse, por exemplo, uma renderização, bastaria guardar aqui a imagem e, portanto, ele iria guardar, pedir-me onde é que eu quero guardar a imagem, como um JP, e vamos chamar de imagem 001, okay, guardar, e ele iria guardar essa imagem. Seria depois possível de importar para a minha folha. Essa imagem será guardada sempre com os megapixels que vocês indicarem aqui. Isto funciona como as máquinas fotográficas, portanto isto seria uma imagem de 16 megapixels, já com uma resolução bastante grande, já permitiria, por exemplo, aumentar quase até o tamanho de uma folha A3 sem perder a grande qualidade esta renderização. Okay? Já agora de referir que as renderizações podem também ser trabalhadas aqui, pode-se trabalhar a transparência dos materiais, neste caso está tudo opaco, mas se eu quisesse ver através das lajes eu poderia meter aqui um grau de transparência e, portanto, seria possível visualizar através das lajes. Reparem que agora já se vê através das lajes porque elas estão transparentes. E se eu colocasse aqui a visualização das armaduras tridimensionais, podia também aqui nas opções da render indicar que as barras estariam com um grau de transparência parecido e iria passar depois a ter, depois de calculadas as armaduras de montagem, que não as tem calculadas, iria passar a ter representadas aqui as armaduras de montagem em 3D. De referir que era também possível exportar toda esta informação para um modelo IFC e, portanto, era possível, eu já o fiz antes do nosso webinário, e, portanto, aqui está o nosso projeto Tricalc em formato IFC, exportado após ter sido calculado para o formato BIM-IFC, e portanto aqui está, e poderia agora andar aqui dentro do nosso modelo, okay? Visualizar tudo aquilo que eu quisesse visualizar, ocultar as partes dos elementos que quisesse, por exemplo. E visualizar a informação que veio do Tricalc em termos de armaduras. Okay? Cá está o reforço da armadura de negativos. Okay? Depois também as emendas das armaduras aqui na transição dos pilares. O rato está muito sensível, vou tentar fazer mais devagar. Mas já tem uma ideia da qualidade da exportação para BIM-IFC que o Tricalc faz, o talhamento que ele faz destas armaduras. Okay? Lá está ali a emenda das armaduras ali representada, o aperto de estribos junto ao nó, okay? Portanto, toda a informação aqui representada. Para terminar, falta-nos referir que em termos de listagens e relatórios, existe a possibilidade de criarmos a nossa memória descritiva e, portanto, poderíamos criar uma memória descritiva diretamente a partir das opções do programa, ou podíamos pedir para inicializar uma memória descritiva com um índice tipo. Está aqui, o índice é este que apareceu aqui, e aproveitar este índice tipo, ou então criar eu, com estes ícones que aqui estão, o meu índice, os meus textos e associar a cada capítulo a informação que eu quisesse. Portanto, eu poderia chegar aqui e associar listagens, relatórios, imagens, okay? Informação proveniente do meu projeto. Reparem, por exemplo, aqui nos anexos que na parte de ações temos aqui o relatório de dados de cálculo e, portanto, o relatório de dados de cálculo iria ser inserido aqui. E aqui realiza um relatório de ações nas barras, nós e planos de cargas, iria ser aqui colocado também. Aqui um relatório de solicitações, iria diretamente para aqui. Aqui o relatório de comprovação ao fogo, iria ser inserido aqui. E, portanto, vocês podem programar isto e isto. Digamos, quando chegamos ao fim do projeto, toda esta informação dos relatórios é atualizada e é gerada de acordo com o modelo que nós temos
na altura realizado. E, portanto, mesmo que haja alterações, no fim ele vai atualizar essa informação. Ora bem, só para terminar, algo que não está propriamente relacionado com aquilo que é o webinário 2, de qualquer modo deixar-vos aqui como um dos grandes exemplos das novidades que foram lançadas com a versão 11, foi o módulo TreeCalc 21. E portanto, nós fizemos aqui, vamos aqui mostrar só uma estrutura com o modelo do TreeCalc 21 aqui realizado. Vamos para esse abrir aqui uma estrutura. E portanto temos aqui, eu vou colocar aqui a renderização, só para perceberem um pouco melhor o modelo estrutural. Temos aqui um modelo estrutural que tem aqui as vigas e tem aqui os conectores, e reparem que esses conectores podem ter espaçamentos diferenciados e podem ser conectores duplos ou conectores simples, ok? E portanto esta é, digamos que, a novidade do TreeCalc 21, a possibilidade de trabalhar com perfis de inércia, perfis compostos, secções compostas, em que se tira partido da combinação dos dois materiais e em que, portanto, a inércia do conjunto, do betão mais o aço, é superior à soma da inércia do aço mais o betão e, portanto, tira-se vantagem, nomeadamente conseguindo para já flechas menores, conseguir-se vencer vãos maiores e nas arquiteturas modernas, como é o caso aqui com grandes consolas, isso hoje em dia conta. Em naves industriais também contará e, portanto, podem tirar partido dessa tipologia estrutural também já dentro do programa TreeCalc e de forma integrada. Inclusive, se viermos aqui, temos aqui uma outra estrutura também realizada já com o TreeCalc 21, que foi exportada para IFC, e mostrar-vos também que essa informação vai, evidentemente, já exportada dentro do modelo IFC. É um edifício completamente diferente daquele que tivemos a ver agora. É um edifício todo ele com vigas, com secções compostas e com estrutura metálica. A parte de baixo é betão, mas daqui para cima é tudo estrutura metálica. Estão ali as placas que vieram também do TreeCalc. E portanto, se nós ocultarmos aqui a representação das lajes, vêem-se então as cabeças de betão que foram consideradas no cálculo e vê-se também o perfil metálico. E se eu pedir aqui para ocultar a informação da cabeça de betão, vê-se então o perfil metálico por baixo, não é? Vêem-se os conectores aqui colocados, ok? E vê-se também a armadura da cabeça de betão ali representada. De referir que estas vigas de secção composta podem ser contínuas, uma vez que o TreeCalc tem a capacidade de reconhecer onde é que existem os momentos negativos e dimensionar a armadura de momentos negativos para as vigas nessas zonas, ok? E, portanto, se continuássemos aqui a ocultar os elementos, iriam continuar a aparecer essas. Reparem que aqui já teremos conectores duplos, se não me engano, não, ainda é simples, mas há zonas onde efetivamente é colocada conectores duplos. E portanto, exporta-se TreeCalc 21 já toda esta informação das armaduras da cabeça de betão e dos conectores de corte das secções compostas. Ora bem, como vocês veem, de uma forma bastante rápida, tendo em conta aquilo que tínhamos aqui para abordar, fomos desde a parte de importação, modelação de estruturas, até à parte de composição de folhas. TreeCalc é hoje em dia uma ferramenta extremamente completa, abrange toda a parte, desde o início do projeto até à parte final do projeto de estabilidade, projeto de estruturas. Tem uma numerosa capacidade ao nível das tipologias que são possíveis colocar num único modelo estrutural, como foi também referido nos slides iniciais, e tem capacidades de análise do comportamento da estrutura bastante potentes, e depois toda a fase de detalhamento, de dimensionamento e detalhamento de armaduras de acordo com os regulamentos são ainda uma mais-valia acrescida para todo este processo de trabalho, para todo o projeto de estabilidade.
Espero que tenham ficado com curiosidade de conhecer mais e melhor o Tricalc. No canal da Artec no YouTube tem muita informação sobre o funcionamento do programa. Tem webinários mais específicos, mais dedicados a temas específicos. Tem também cursos de formação que poderão visualizar para aprender a trabalhar melhor com o Tricalc. E se tiverem necessidade de demonstrações mais especializadas para vocês, dedicadas a um tema em específico, poderão entrar em contato connosco e agendarem demonstrações. Antes de terminar, vou só verificar a nível de questões o que é que temos